A fé é muitas vezes vista como o alicerce inabalável que sustenta a vida humana. Para milhares, é a fortaleza em que depositam suas esperanças, um porto seguro diante das tempestades do mundo. Porém, no cristianismo moderno, a fé é frequentemente apresentada como algo simples, inquestionável, um conforto que não deve ser perturbado. A igreja, embora refúgio para muitos, tem também sido um local onde as verdades mais desafiadoras são suavizadas ou mesmo omitidas. O medo de questionar, de confrontar crenças arraigadas, tem sido uma barreira que impede o crescimento espiritual genuíno. A fé cega é aquela que aceita sem refletir, que se contenta com o superficial. Mas e quando decidimos dar o passo corajoso de desafiar essas crenças? Quando nos perguntamos, será que minha fé está alinhada com o que Deus deseja? Ou estou vivendo uma versão diluída da verdade? É aí que começa a verdadeira jornada da fé, uma jornada de coragem, de desafio ao status quo, de disposição para enfrentar os próprios medos. A fé verdadeira não teme a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. Exige que saiamos da zona de conforto, que deixemos para trás a segurança da crença fácil e superficial. É na disposição de caminhar pelas sombras da verdade que encontramos a transformação genuína, a libertação que só Cristo oferece. Caminhar por essas sombras é enfrentar o desconhecido. Olhar para o que sempre evitamos. Hoje, convidamos você a fazer essa caminhada conosco. Não para reafirmar o que já sabemos, mas para explorar as verdades ocultas dentro de nós e confrontar o medo que temos de encará-las. Prepare-se para questionar não apenas o que você acredita, mas o que realmente precisa crer para ser verdadeiramente livre em Cristo. Vivemos em uma época marcada por uma fé frágil. Uma fé moldada não pela verdade bíblica, mas pelo desejo de agradar, de confortar, de adaptar o Evangelho às conveniências humanas. A mensagem que era, desde o início, um chamado à renúncia, ao arrependimento e à transformação radical, tornou-se, em muitos púlpitos, uma simples promessa de vida melhor. O Evangelho foi trocado por uma filosofia de autoajuda. A cruz foi escondida atrás de promessas de sucesso. E o novo nascimento? Foi esquecido, diluído, empurrado para fora das pregações como se fosse um detalhe secundário. George Whitefield via esse perigo já em seu tempo. Ele enxergava que a religião exterior, de aparência, de rituais. Ele dizia com clareza: você pode ser moral, frequentar a igreja, conhecer as escrituras e mesmo assim nunca ter nascido de novo. Mas o que aconteceu com essa mensagem? Como ela desapareceu da maioria dos púlpitos contemporâneos? O problema é que o novo nascimento confronta. Ele nos tira da zona de conforto. Ele exige que olhemos para dentro, que encaremos o pecado, que confessemos, que morramos para nós mesmos. E essa não é uma mensagem popular. Em um mundo que exalta o eu, falar de morte para o ego, de arrependimento, de cruz, soa ofensivo, antiquado, severo demais. O resultado é que líderes e igrejas, desejando ser aceitos, adaptaram a mensagem. E com isso, perderam seu poder. Hoje, o que vemos em muitos lugares é uma substituição perigosa. A transformação profunda foi trocada por melhora de comportamento. O arrependimento foi substituído por boas intenções. O discipulado virou uma atividade social. E o evangelho virou um produto, leve, acessível, agradável, mas sem profundidade, sem custo, sem cruz. O novo nascimento, esse milagre operado pelo Espírito Santo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E não é isso que Whitefield pregava com tanto zelo. A superficialidade tomou conta. Crentes que não conhecem a Bíblia. Igrejas que evitam falar de pecado. Cultos que parecem shows. Pregações que mais entretêm do que confrontam. Tudo isso aponta para um problema profundo: trocamos a verdade pela conveniência. E o custo é alto. Muito alto. Porque uma fé sem novo nascimento é uma fé morta. É uma ilusão. É um engano que leva pessoas a acreditarem que estão salvas quando, na verdade, continuam espiritualmente mortas. Whitefield gritava:
Com lágrimas nos olhos, você nasceu de novo. Porque ele sabia que essa era a pergunta mais importante da vida. Mais importante do que sua posição na igreja. Mais importante do que seus dons. Mais importante do que sua reputação. Porque sem nascer de novo, ninguém verá o reino de Deus. E é esse o ponto em que chegamos. Um ponto em que precisamos parar e fazer essa mesma pergunta. Com a mesma urgência. Precisamos olhar para o nosso tempo, para nossas igrejas, para nossa vida, e perguntar: onde está o novo nascimento? Onde está a transformação? Onde está a evidência da obra do Espírito? O mundo não precisa de crentes mais simpáticos. Não precisa de igrejas mais modernas. Precisa de homens e mulheres regenerados. Cheios do Espírito. Transformados pela palavra. Que vivem em santidade. Que não negociam a verdade. Que amam a cruz mais do que os aplausos. E isso só acontece quando voltamos ao Evangelho puro. Quando, como Vitefeld. Muitos acham que conhecem a Deus, quando nunca foram quebrantados diante dele. E é por isso que essa mensagem precisa voltar. O novo nascimento precisa voltar ao centro da pregação. Porque sem ele, não há transformação. Sem ele, não há céu. Sem ele, não há Cristo. George Vitefeld entendia isso. Ele pregava isso. Ele vivia isso. E nós? Teremos coragem de fazer o mesmo? É hora de examinar o coração. É hora de perguntar: eu nasci de novo? E não aceitar nenhuma resposta superficial. Porque a eternidade está em jogo. Se há um texto bíblico que deveria ser pregado repetidamente em nossos púlpitos, é João capítulo 3. É nesse capítulo que Jesus, em conversa com o mestre da religião, Nicodemos, revela a base da salvação. E ele não usa linguagem figurada, não deixa margem para dúvida. Ele diz, de forma direta, em verdade. Religioso. Conhecedor da lei. Respeitado. Um homem que, aos olhos humanos, tinha tudo para estar bem com Deus. Mas Jesus o confronta. E ao fazer isso, ele confronta toda ideia de religião baseada em aparência, tradição ou mérito humano. O novo nascimento não é algo que se conquista com esforço. É algo que só o Espírito pode operar. Jesus continua. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. Aqui está a distinção crucial. Todos nós nascemos da carne, somos humanos, falhos, pecadores. Mas, para sermos reconciliados com Deus, precisamos de um novo nascimento, uma nova vida gerada pelo Espírito Santo. Essa nova vida não é uma melhora. Não é uma versão atualizada do velho homem. É uma criação nova, radicalmente diferente. George Vitefeld entendeu isso profundamente. Em quase todos os seus sermões, ele voltava a essa verdade. Ele dizia: você pode reformar sua vida. Não era uma emoção. Era uma obra do Espírito, evidenciada por uma transformação real. Ele pregava que nascer de novo era morrer para o eu. Era ver a gravidade do pecado. Era chorar diante de Deus e clamar por misericórdia. Era abandonar a justiça própria e correr para a cruz. Ele dizia: o novo nascimento não é uma ideia teológica, é uma realidade vivida. É como sair das trevas para a luz, da morte para a vida. Essa linguagem ecoa exatamente o que Jesus ensinou. Ele fala do Espírito como o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, João 3:8. Em outras palavras, o novo nascimento é misterioso, soberano, impossível de controlar. Não se trata de algo que o homem decide fazer. É Deus quem opera, por graça. Mas há frutos. E eles são visíveis. Vitefeld afirmava: não me fale de experiências espirituais se sua vida não mudou. O verdadeiro novo nascimento sempre produz frutos dignos de arrependimento. E ele listava: amor a Deus, ódio ao pecado, fome pela palavra, desejo por santidade, compaixão pelos perdidos. Nicodemos.
Ao ouvir essas palavras de Jesus, ficou confuso. Como pode isso acontecer? Ele pergunta. E essa pergunta ecoa até hoje. Muitos, mesmo dentro da igreja, não compreendem o novo nascimento. Acham que é uma metáfora. Outros pensam que é apenas uma decisão humana, uma resposta emocional. Mas Jesus não permite essa interpretação. Ele deixa claro, é algo sobrenatural, indispensável e transformador. Wittefield escrevia que a ignorância sobre essa doutrina era uma das causas principais da frieza espiritual da igreja. Se os homens entendessem o que significa nascer de novo, deixariam de brincar com o pecado. Se compreendessem o que significa ser feito nova criatura, buscariam o Senhor com temor e tremor. Outro ponto que Wittefield enfatizava era que o novo nascimento gera conflito interior. O espírito passa a habitar no coração do crente e há uma luta entre a carne e o espírito. Isso é confirmado por Paulo em Gálatas 5:17, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem entre si. O crente nascido de novo sente esse combate. Ele já não consegue pecar tranquilamente. Há dor, há arrependimento, há clamor por libertação. Isso é sinal de vida. O evangelho moderno, em muitos lugares, não fala mais sobre isso. Fala de bênçãos, de realizações, de felicidade. Mas o evangelho bíblico fala de cruz, de renúncia, de regeneração. Fala de nascer de novo, não apenas melhorar, mas morrer e viver outra vez, pela graça de Deus. Jesus conclui sua conversa com Nicodemos apontando para si mesmo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3:14. Ele está dizendo: o novo nascimento acontece por meio da fé nele. Ao olhar para Cristo crucificado, o pecador arrependido encontra a vida. Wittefield bradava isso com paixão: o novo nascimento não vem por méritos, mas por olhar para a cruz. É ali, no sangue de Jesus, que nasce a nova vida. E então vem o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa promessa é gloriosa, mas está inserida num contexto de exigência. O amor de Deus se manifesta na oferta de salvação, mas só é desfrutado por quem nasce de novo. Essa é a mensagem. Esse é o ponto. O novo nascimento não é uma opção entre outras. É o único caminho. É o início da verdadeira vida cristã. E como Wittefield dizia, se eu tivesse 1000 línguas, pregaria 1000 vezes ao dia. Você precisa nascer de novo. Se nascer de novo é essencial, então precisamos perguntar, como saber se alguém verdadeiramente nasceu de novo? Não basta uma confissão de fé. Não basta uma emoção no culto. Não basta frequentar uma igreja. Como George Wittefield dizia, o diabo também crê e estremece. Mas ele não nasceu de novo. A verdadeira regeneração é acompanhada de evidências, frutos, marcas espirituais que distinguem aquele que passou da morte para a vida. Mas atenção, essas marcas não são perfeição. O cristão regenerado ainda peca, ainda falha. Mas ele não vive mais como antes. Algo nele mudou. Radicalmente. Internamente. A primeira evidência é o quebrantamento genuíno pelo pecado. Antes de nascer de novo, a pessoa pode até saber que algo está errado, mas não sente o peso disso. Ela justifica, racionaliza, ignora. Depois do novo nascimento, o pecado fere. Fere a consciência. Entristece o coração, gera um clamor interior por perdão e libertação. Wittefield afirmava que quem nasceu de novo não tolera o pecado em sua vida como algo normal, ele luta, ele chora. Ele se volta para Deus com dor na alma. Esse arrependimento não é um ato único. É contínuo. Porque o Espírito Santo passa a habitar no crente, e a sensibilidade espiritual se torna mais aguda. A segunda evidência é a transformação de desejos. Quem nasce de novo passa a desejar o que antes ignorava. A palavra de Deus se torna viva. A oração deixa de ser obrigação e se torna prazer.
a comunhão com outros crentes passa a ser um alimento. E o mundo, com seus valores, perde o brilho. Paulo diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não significa que todos os hábitos desaparecem de imediato. Mas há um novo rumo. Uma nova inclinação do coração. Uma nova direção de vida. Wittefield insistia que o regenerado tem sede por santidade. Não perfeição, mas progresso. Desejo. Esforço. Ele dizia, o que o incrédulo chama de exagero, o regenerado chama de devoção. A terceira evidência é a presença da luta espiritual. Quem nasceu de novo percebe que há uma guerra dentro de si. A carne deseja o que é contra o espírito. O espírito deseja o que é contra a carne. E isso é precioso. Porque essa luta mostra que há vida. Mortos espirituais não lutam. Só os vivos sentem. Mas talvez a evidência mais poderosa seja o amor por Cristo. Não um amor teórico. Não um respeito religioso. Mas uma afeição real. Um prazer profundo em Cristo, em sua glória, em sua cruz. O regenerado vê Jesus como o tesouro supremo. Ele ora, como Davi. A quem tenho eu no céu senão a ti? Wittefield dizia, se Jesus não é precioso para sua alma, você ainda está morto em delitos e pecados. Esse amor se traduz em obediência. Em gratidão. Em adoração sincera. Agora, precisamos falar do contraste. Porque onde há o verdadeiro, há o falso. Onde há vida, há a imitação. George Wittefield enfrentou esse problema em seu tempo. Mas voltam aos seus pecados como cães ao vômito. A falsa conversão é perigosa. Porque dá uma sensação de segurança sem transformação. A pessoa acha que está salva. Mas vive como um mundo. Fala como um mundo. Ama o mundo. Por isso Wittefield era incansável, ele não buscava aplausos, mas almas regeneradas. Ele pregava ao ar livre, sob sol, chuva, desprezo, oposição. Não por fama, mas porque cria que o Evangelho, quando pregado com poder, gera novo nascimento. E os frutos foram imensos. Milhares de pessoas largaram o pecado, voltaram-se para Deus, transformaram vilas, cidades. O impacto das campanhas de Wittefield ainda ecoa séculos depois. Porque não era show. Era fogo do céu. Era verdade com poder. E essa verdade ainda está disponível hoje. Mas ela exige que paremos de brincar com a fé. Que deixemos de lado as aparências. Que busquemos a Deus com sinceridade. Que examinemos a nós mesmos. Se a regeneração é real, ela será evidente. Mas se é falsa, com o tempo, também se tornará clara. Jesus disse que pelos frutos os conhecereis, Mateus 7:16. Não pelos dons, não pelo conhecimento, não pela aparência, mas pelos frutos. E os frutos do novo nascimento não se produzem na carne. Eles são resultado da presença do Espírito Santo no coração. George Wittefield pregava com convicção que a regeneração gera frutos visíveis. O arrependimento constante, o amor pelos perdidos e a fome pela presença de Deus. A pessoa regenerada tem um novo centro. Cristo se torna o eixo de sua vida. As decisões, os desejos, os relacionamentos, tudo passa a girar em torno dele. Além disso, o nascido de novo não consegue permanecer confortável no pecado. Ele pode cair, sim, mas não permanece ali. Há uma inquietação, mas jamais se acomodará na lama. Outro sinal é a capacidade de suportar sofrimento com esperança. O regenerado entende que o caminho cristão é estreito, difícil, marcado por cruzes. Mas ele também sabe que a glória futura vale infinitamente mais. Ele suporta com fé. Ele persevera com os olhos fixos em Jesus. Em seus sermões. Por que você esperaria um tratamento melhor? E mais, a regeneração não torna a vida mais fácil, mas torna a alma mais firme. Esse tipo de fé não pode ser fabricado. Ele só nasce do Espírito.
só floresce em corações quebrantados. Só cresce onde há solo fértil de humildade e sede por Deus. Por outro lado, uma fé falsa até pode florescer por um tempo. Ela parece viva. Tem folhas verdes. Mas não dá fruto. E com o tempo, murcha. Cai. Some. Foi isso que Jesus ilustrou com a parábola do semeador. A semente que caiu entre pedras germinou rápido, mas não tinha raiz. E logo secou. Muitos hoje vivem assim. Tiveram uma experiência, mas não nasceram de novo. Estão no meio do povo de Deus, mas não pertencem a Ele. Falam como crentes, cantam como crentes. Mas o coração ainda está morto. Wittefield chorava por essas almas. Ele não pregava para impressionar. Ele pregava para ver pessoas regeneradas. Ele dizia: coragem e compaixão para proclamar o novo nascimento como condição inegociável. Não se trata de emoção. Não se trata de estilo de culto. Não se trata de tradição. Trata-se de vida ou morte. Eternidade com Deus ou separação eterna. Céu ou inferno. A pergunta que ecoa, então, é a mesma que Wittefield fazia a cada multidão que o ouvia: você nasceu de novo? Se sim, os frutos estarão lá. Não perfeição, mas evidência. Progresso. Quebrantamento. Fome por Deus. Amor por Cristo. Odiar o pecado. Amar a justiça. Se não, ainda há tempo. O juízo vem. E só os nascidos de novo verão o reino. George Wittefield entendia isso. Ele viveu e morreu com esse clamor nos lábios. Que o mesmo zelo enche o nosso coração. Que a mesma chama que o consumia arda também em nós. Que preguemos, vivamos e clamemos com ousadia: você precisa nascer de novo. Negligenciar o novo nascimento não é apenas um erro doutrinário, é um desastre eterno. A Bíblia é clara: sem nascer de novo, ninguém verá o reino de Deus. Não importa o quanto a pessoa seja religiosa, o quanto ela conheça sobre a Bíblia, o quanto participe de atividades da igreja. Sem regeneração, sem a obra viva do Espírito, não há salvação. Essa é uma verdade dura. Difícil de ouvir, mas infinitamente necessária. George Wittefield nunca suavizou essa realidade. Ele pregava com lágrimas nos olhos, dizendo: há pessoas religiosas no inferno. Há pessoas que cantaram hinos, frequentaram cultos, foram batizadas, e mesmo assim, pereceram. Por quê? Porque nunca nasceram de novo. A consequência da falta de regeneração é o auto-engano. A pessoa acredita que está salva, quando na verdade está espiritualmente morta. Ela vive uma fé de aparência. Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Note: não são pessoas descrentes. São pessoas que chamam Jesus de Senhor, que fizeram obras em seu nome. Mas Jesus diz: nunca vos conheci. Por quê? Porque nunca nasceram de novo. Que participaram da igreja, mas que nunca se renderam verdadeiramente. Nunca foram regenerados. As consequências desse engano não são temporárias. São eternas. Jesus não falava de perda de recompensas, ele falava de separação eterna. Fogo, trevas, lamento, condenação. Mas o juízo não é o único sinal de que algo está errado. Mesmo nesta vida, falta o novo coração prometido por Deus em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Sem esse novo coração, tudo o que fazemos é mecânico. Oração vira repetição. Leitura da Bíblia vira obrigação. Ir à igreja vira hábito. Não há paixão. Não há amor verdadeiro por Deus. Apenas formalidade. E com o tempo, isso leva ao desânimo. A pessoa se cansa. Sente que sua fé não funciona. E ela tem razão,
Porque uma fé sem regeneração não é fé viva. É tradição. É religiosidade. Outro fruto da falta de novo nascimento é a escravidão ao pecado. Romanos 6:6 ensina que aquele que está em Cristo foi libertado do domínio do pecado. Isso não significa perfeição, mas libertação. Por quê? Porque lhe falta o Espírito. Falta a vida nova. Vitterfield dizia que o homem sem o novo nascimento é como um cadáver perfumado. Pode parecer bonito por fora, mas por dentro está morto. Há também consequências coletivas. Uma igreja cheia de pessoas não regeneradas perde sua essência. Ela pode ter música excelente, estruturas modernas, programas sociais. Mas se seus membros não nasceram de novo, ela está espiritualmente falida. Vitterfield advertia: a maior tragédia de uma igreja não é ter bancos vazios, mas púlpitos sem fogo e bancadas sem vida. Quando isso acontece, o Evangelho deixa de ser uma mensagem de transformação. Torna-se um produto, um evento, um entretenimento. E a glória de Deus é trocada pela aprovação dos homens. Os efeitos disso são devastadores. Pregações sem unção. Ministérios sem frutos. Cultos cheios de emoção, mas vazios de arrependimento. Pessoas frequentando por anos. Aquele que construiu sobre a areia não suportou a tempestade. Mateus 7:26-27. Assim é o que ouve, mas não obedece. O que aparenta fé, mas nunca nasceu de novo. A casa caiu. E grande foi a sua ruína. Mas talvez a pior consequência seja um endurecimento progressivo. A pessoa que rejeita o novo nascimento vai se tornando insensível. Ela ouve a palavra, mas não responde. Sente-se confortável. Acha que está tudo bem. E essa é uma das maiores estratégias do inimigo, convencer alguém de que está salvo, quando não está. Vitterfield escrevia: Satanás não se importa com sua frequência à igreja, desde que você nunca se renda a Cristo. Ele prefere que você seja um bom religioso, do que um pecador quebrantado. É por isso que o Espírito Santo hoje ainda clama: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. A advertência está diante de nós. Deus é paciente, mas não para sempre. O tempo da graça tem um fim. A porta da arca se fechará. E só entrarão aqueles que, pela fé, foram regenerados. A advertência de hoje não é para acusar. É para acordar. Para sacudir. Para chamar à vida. A ausência do novo nascimento não é uma falha pequena. Porque as almas ao seu redor podem estar caminhando para o abismo, pensando que estão no caminho certo. George Vitterfield jamais deixava uma multidão sem fazer essa pergunta final. Não basta concordar. É preciso responder. É preciso agir. Deus não está chamando você para uma mudança superficial. Ele está chamando para uma rendição completa. Ele está batendo a porta do seu coração, não para reformar, mas para recriar. Ele quer te dar um novo coração. Uma nova vida. Um novo espírito. E esse convite não é meu. É dele. Ele mesmo diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Você está cansado? Sente que carrega algo que não consegue explicar? Já tentou de tudo e ainda sente o vazio? Essa é a voz de Deus te chamando. É o Espírito sussurrando ao seu coração: chega. Venha. Renda-se. George Vitterfield costumava dizer: não há pecado tão grande que Cristo não possa perdoar. Mas também não há coração tão duro que ele vá forçar. Ele espera. Mas você precisa vir. E vir a Cristo é mais do que aceitar uma ideia. É mais do que mudar de religião. É mais do que frequentar cultos. É entregar o governo da sua vida nas mãos de Jesus. É declarar: eu morro para mim mesmo, e vivo para ti. Essa é a essência do novo nascimento. É passar da morte para a vida. Das trevas para a luz. Do trono para os joelhos. E isso começa com arrependimento.
Arrependimento não é remorso. Não é culpa. É virar as costas para o pecado e correr para os braços do Pai. É dizer: Senhor, eu pequei. Tenho vivido longe. Mas eu não quero mais viver assim. Tem misericórdia de mim. Foi assim com o filho pródigo. Ele caiu em si. Voltou. E antes que dissesse uma palavra, o pai correu ao encontro. O abraçou. O restaurou. O mesmo acontece com todo aquele que se volta para Deus com coração quebrantado. O céu se alegra. A graça invade. A vida começa. Talvez você pense: mas eu já tentei mudar. Já fiz promessas. Já fui à frente num culto. Tudo isso é bom. Mas não é o suficiente. Você precisa nascer de novo. Você precisa do Espírito Santo operando em você aquilo que você jamais conseguirá sozinho. Precisa que Deus te ressuscite por dentro. Precisa da cruz, precisa da graça. Whitefield dizia: o novo nascimento é obra exclusiva do Espírito. Mas o arrependimento é nossa resposta. A entrega é nossa decisão. E hoje é o dia de escolher. Não amanhã. Não semana que vem. Hoje. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Você ouviu. Profundamente. Eternamente. Ele quer te libertar da culpa. Do medo. Da dúvida. Ele quer arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele quer colocar o Espírito dele dentro de você. Você quer isso? Você deseja essa nova vida? Esse recomeço verdadeiro? Essa paz que excede todo entendimento? Então venha. Arrependa-se. Ore. Clame. Grite se for preciso: Senhor, salva-me. Tudo isso é bom. Mas o que importa é: você nasceu de novo? A pergunta de Jesus para Nicodemos ainda ecoa: importa-vos nascer de novo? João 3. Mas é preciso decisão. Coragem. Sinceridade. Ore agora. Do fundo do coração. Com todas as palavras que tiver. Ou sem palavras, apenas com lágrimas. Ele entende. Ele vê. Ele responde. Você precisa pregar com a vida. Com amor. Com verdade. Whitefield dizia: o crente que nasceu de novo é uma tocha viva que acende outros ao seu redor. Seja essa tocha. Acenda corações. Clame a Deus. O novo nascimento é um milagre. Mas é um milagre disponível. É um dom que Deus se alegra em dar. Basta pedir. Basta crer. Basta vir. Você está ouvindo o convite. Você está sentindo o toque do Espírito. Não endureça. Não resista. Venha. Venha e viva. Chegamos ao fim desta jornada, mas a verdadeira decisão começa agora. Ao longo desta mensagem, vimos que o novo nascimento não é uma opção entre outras. Ele é o único caminho para a vida eterna. Sem ele, não há transformação. Sem ele, não há verdadeira paz. Sem ele, não há salvação. Você ouviu sobre a urgência desse chamado. Ouviu sobre as marcas da regeneração. Sobre as consequências eternas de rejeitar esse convite. Sobre o poder do Espírito que pode fazer tudo novo. Agora, diante de tudo isso, você não pode sair como entrou. Não pode continuar como antes. Você precisa parar. Respirar. Pensar. E responder. George Whitefield viveu e morreu com uma única paixão: ver almas nascendo de novo. Ele enfrentou oposição. Foi rejeitado. Pregou ao ar livre. Mas nada o parava. Porque ele sabia que nada era mais importante do que essa pergunta: você nasceu de novo? E com compaixão pelos que ainda não nasceram. Se você não tem certeza, clame a Deus. Peça ao Espírito que ilumine seu coração. Que revele sua condição. Que gere em você arrependimento verdadeiro.
Se você sabe que ainda não nasceu de novo, então venha. Não espere. Não adie. Renda-se. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. Ele te espera. Com braços abertos. Com amor que perdoa. Com poder que transforma. Com graça que sustenta. Não importa seu passado. Não importa quanto tempo está distante. Não importa quantas vezes falhou. Se hoje você vier, ele te fará novo. E se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém. Mande para um amigo. Para um familiar. Para alguém que precisa ouvir.